noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje eu vou estar iniciando uma de 4 lives, onde a gente vai estar fazendo um esquenta para o evento Chega de Sofrer com a Indisciplina, que vai acontecer no dia 13/10, às 20 horas. Então, se você quiser participar desse evento, você precisa se inscrever aqui no link na bio. O evento é 100% online, 100% gratuito, com certificado. E nesse evento eu vou estar dando uma aula, abrindo uma aula, que é a aula que eu trabalho dentro do curso Tessituras, falando sobre disciplina. Mas a gente vai fazer isso numa aula, então é necessário que as pessoas se inscrevam. E essas lives é para estar apontando os caminhos que a gente vai seguir para a gente falar de indisciplina. Porque quando a gente está falando de indisciplina, a gente precisa primeiro entender o que a gente está chamando de indisciplina. Depois entender um pouco do desenvolvimento do ser humano. Rudolf Steiner fala que se você quer atuar no âmbito da vida, você precisa primeiro conhecê-la. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gleice, eu sou mestre em educação, eu sou pedagoga, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Então, eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou atuando nesse ano com crianças do 4º ano. No ano passado eu estava com o 6º. Também faço um trabalho na mesma escola com crianças do 1º ano, porque a gente faz algumas eletivas e eu trabalho com educação socioemocional com as crianças do 1º ano. Sou arteterapeuta, neuropsicopedagoga, e há 30 anos eu venho atuando com a educação em diversos segmentos. Trabalhei com crianças em situação de rua, trabalhei com crianças hospitalizadas, institucionalizadas. Então, crianças vivendo numa extrema vulnerabilidade social e principalmente emocional. E foi trabalhando com essas crianças que eu fui buscando ferramentas, que eu fui estudando muito, fazendo cursos, fazendo pós, lendo, conversando com profissionais de outras áreas, para poder chegar até essas crianças e poder ajudá-las nesse processo pelo qual elas estavam passando, que tanto machucavam, tanto feriam as almas dessas crianças. Eram crianças muito agressivas, eram crianças muito reativas, porque eram crianças muito feridas, muito negligenciadas. E aí, com toda essa abordagem, com toda essa bagagem, eu naturalmente fui levando isso para a sala de aula quando eu entrei na rede municipal, porque eu já vinha trabalhando isso com os professores no processo de formação. Então, essa que vai ser a primeira de 4 lives, a gente vai estar falando um pouco sobre as abordagens que eu trabalho, que eu uso, que eu fui trazendo nesse caminho que eu percorri, para eu poder pensar como trabalhar a questão da indisciplina. Então, assim, primeiro, quando eu estou falando de indisciplina, eu estou falando de crianças que estão reagindo de forma contrária ao que a gente espera, ou que a gente deseja dentro de uma sala de aula. Então, dentro de uma instituição, dentro da sua casa, se você tem filho, quando você está trabalhando com educação ambiental, se você está num espaço, que você está se propondo a fazer um trabalho com um grupo de criança ou de adolescente, e essa criança não reage, participando, e ela reage de forma agressiva, muita briga, muitos conflitos, muita conversa paralela, muita falta de atenção. Normalmente são as coisas que surgem dentro da sala de aula. Eu acho que dentro da sala de aula o que mais... quando eu pergunto para os professores o que você considera indisciplina, os professores falam das crianças que brigam muito e das crianças que respondem, que batem de frente com o professor. São os temas, as formas que os professores falam. Então, a gente primeiro precisa entender que o que a gente está vendo, o que a gente está chamando de disciplina, na verdade, é uma reação da criança a questões que estão não conectadas com ela, que elas não estão sabendo lidar. É como se a gente... tem até um vídeo lá no canal que eu mostro o desenho de um iceberg,
e que a gente está vendo a ponta do iceberg. Na ponta do iceberg, o que a gente está vendo é o comportamento, é o que a gente está chamando de indisciplina, né? Então, essa criança que briga, essa criança que responde, que enfrenta o professor, que desafia, que não presta atenção na aula. Então, a gente está chamando isso de disciplina. O que a gente não está vendo, o que está imerso nesse iceberg, são questões que envolvem família, que envolvem questão social, né? Então, é o medo, muitas vezes a angústia, a criança está sendo muitas vezes negligenciada com a família e ela não sabe lidar com tudo isso. Uma raiva, uma dificuldade de lidar com a frustração. Então, isso tudo começa a aflorar no comportamento da criança que vai causar todo esse transtorno dentro da sala de aula. E aí os professores logo me perguntam, mas Gleice, eu não sou psicóloga, eu não fiz psicologia, e eu não tenho como lidar com isso tudo. A gente não tem e a gente não vai lidar com isso diretamente, porque a gente realmente nós não somos psicólogos, mas a gente precisa entender que aquilo que tanto incomoda a gente, que tanto às vezes machuca mesmo a gente, não é direto, não é pessoal. Aquele desafio, essa semana uma criança falou para mim, foda-se, né? Então esse foda-se não é para mim, pessoal, Gleice, porque depois que ele falou isso, ele entrou embaixo da mesa dos livrinhos, né? Que tem uma toalha e ficou intocado, porque ele se sentiu muito mal de ter falado aquilo para mim. Mas é uma criança que a gente sabe que tem um contexto social muito complicado, e ele está falando foda-se para essa sociedade, para o que está acontecendo, para a família, não diretamente para mim. Mas como eu comecei a cobrar dele uma postura, né, porque ele estava num comportamento muito desafiador, de muita briga com os outros colegas, ele acabou reagindo dessa forma. Então, é uma criança que a gente vai trabalhando, que a gente vai se aproximando, mas que essas coisas vão acontecer, né? Agora, o que eu não posso é quando ele falar isso, eu sentir uma raiva e perder o controle, pegar essa criança pelo braço, levar para a direção e achar que eu tenho que resolver aquilo naquele momento porque a criança me desafiou, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante da gente entender, né? Que a gente não... Peraí, gente. É que eu estou tentando olhar os comentários pelo computador. Que a gente não é com a gente aquilo, né? Então, nesse caso, eu deixei que ele ficasse lá. As crianças ficaram assustadas com a reação dele. Depois, eu convidei que ele saísse. Eu chamei ele para conversar. E aí, a gente conversou. Ele pediu desculpa, chorou muito, né? E depois eu conversei com as crianças também. Que a gente já tinha conversado com ele, que aquilo não era um comportamento, que aquilo não poderia estar acontecendo dentro da sala de aula, mas que eu não ia, naquele momento, chamar os responsáveis, porque ele já tinha se desculpado, mas que se acontecesse uma segunda vez, eu faria isso. As crianças que já estão trabalhando comigo, elas já entendem qual é a dinâmica da sala, né? Elas sabem que elas se sentem à vontade para errar e sabem que elas podem corrigir o erro, porque é exatamente isso que a gente precisa pensar quando a gente está trabalhando com a disciplina. A gente não quer punir a criança, a gente quer ajudar a criança a passar por esse processo e a gente quer que essa criança tenha um comportamento que favoreça o aprendizado dela e o nosso trabalho, a nossa aula. Então, quando a gente está falando de disciplina, a gente precisa primeiro também entender como é que funciona o cérebro de uma criança. Né? Um professor falar que uma criança de 3, 4 anos está indisciplinada porque ela está fazendo birra, 3, 4 anos é a idade da criança fazer birra, porque ela ainda não está com o cérebro amadurecido, ela ainda não consegue lidar com as frustrações. Quando ela está numa situação de frustração, o mecanismo dela vai em conexão com o cérebro primitivo. Então, o cérebro primitivo da criança e o nosso também, né? Mas é o cérebro que faz com que a gente tenha uma reação rápida, né? Porque no cérebro primitivo você não tem o pensamento elaborado, você tem uma reação de lutar e fugir. Então, quando a criança está estressada, ela acessa esse cérebro e ela tem uma reação de lutar. Por isso, a criança com 3 anos se debate muito quando está bate o pé no chão, que a gente chama da birra, né?
e se joga no chão e começa a se debater, porque o cérebro dela está dando esse comando, que é o comando de defesa e que é o comando de fuga. Ela ainda não está madura para entender que aquilo ali é uma afronta. Ela não está afrontando, ela está colocando para fora uma emoção que ela não sabe como lidar. Então, quem trabalha com criança de 3, 4 anos, precisa entender isso. E aí você tem uma série de ferramentas que você vai trabalhando com as crianças para que você não chegue nessa questão da birra, né? Mas aí existe uma série de coisas que você pode fazer e você contorna isso. Com o adolescente, todo mundo sabe, né? A gente ouve muito falar dos aborrecentes, porque estão numa fase muito difícil de desenvolvimento, de se entender, de se perceber, é uma mudança muito séria, muito grande no corpo do adolescente, né? E ele acaba ficando isolado, ele fica no mundo dele, ele cria grupos, e aí a gente chega na sala de aula e a gente exige uma participação, a gente precisa que ele esteja com a gente, e aí você acaba tendo mais um conflito com o adolescente. Então, dentro das abordagens que eu fui estudando e que hoje eu uso, e eu não consigo usar uma abordagem só, não funciona, não funcionava, assim, sempre faltava alguma coisa, né? Eu comecei assim, o primeiro livro que eu li, que eu comecei a olhar para isso, eu já vinha numa relação com a arte-educação, nesse processo, porque eu entendia, eu percebia, eu trabalhava numa oficina cultural, eu trabalhava na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, numa área de periferia, e eu percebia que a arte, ela dava ali uma ferramenta para as crianças estarem trazendo, colocando para fora o que elas estavam sentindo. Então, paralelo a esse trabalho, eu fazia um trabalho também com crianças em situação de rua, no centro de São Paulo. Então eu comecei a usar aquilo que eu estava aprendendo, que eu via os profissionais usando, né, os artistas plásticos usando, os arte-educadores, né? E eu comecei então a fazer cursos de arte-educação e comecei a trabalhar com as crianças em situação de rua. Mas aquilo ajudava as crianças a estarem se organizando, mas não dava o resultado que eu queria. As crianças continuavam muito resistentes, o projeto era um projeto que tinha o objetivo de convencer essas crianças a irem para uma casa que chamava Casa de Passagem, para que ali elas pudessem passar por uma triagem, ter a família localizada, tentar recolocar essa criança na família ou levar essa criança para uma instituição. Mas as crianças, quando isso era feito de forma forçada, elas fugiam. Então, esse projeto, ele aconteceu nesse sentido, assim, de convidar as crianças a sair dessa situação de rua para uma instituição de forma voluntária. Então, era um grande desafio e a gente precisava chegar na criança, ter a confiança da criança, para a criança entender que ela poderia ter uma situação diferenciada. E aí eu comecei, então, com a arte-educação. Depois da arte-educação, eu li um livro que até hoje é muito famoso, muito conhecido, que foi Inteligência Emocional. E nesse livro eu comecei a perceber, eu entendi ali as habilidades emocionais, como eu poderia trabalhar isso. Para mim foi um divisor de águas. Então eu fui me aprofundando nessa questão, eu comecei a ler muito livro, eu comecei a participar de muitos seminários, de muitos eventos, olhando para a questão das habilidades emocionais, o que hoje a gente, né, tem falado muito na educação socioemocional. Então, é um caminho já de 30 anos trabalhando com isso. Eu depois li um outro livro que vale a pena, quem quiser estar conhecendo esse livro, chama Liberdade Sem Medo, do Neil, que ele criou uma escola, a escola completou em 2021 100 anos, ele já é falecido, mas a família segue com essa escola e tem essa escola espalhada, né, em vários países da Europa. Era uma escola que acolhia crianças e adolescentes expulsas de outras instituições. Então, aquela criança que não conseguia se adequar a uma instituição regular, que era expulsa dessa instituição, ia para essa escola, era um internato. Essa criança dormia lá, vivia lá, passava lá os anos da sua vida, só ia para casa nos finais de semana. E essa escola, a gestão dessa escola era feita por essas crianças. Essas crianças tinham liberdade para escolher o que estudar, como estudar, quanto estudar. É uma ferramenta, né,
que ele usa e que hoje muitas escolas se inspiram, né, nisso, a Escola da Ponte, por exemplo, né, as escolas da Finlândia, que tem as crianças têm essa liberdade de escolha, né, de ter um cardápio do que vai estudar. Neil fez há 100 anos atrás. Então é um livro muito bacana, é um livro um pouco difícil assim de ler, porque é um livro escrito de muito tempo, então eu não sei se tem uma edição mais com essa linguagem mais trabalhada, mas o meu é um pouquinho chatinho nesse sentido, mas é fantástico, ele toca o coração, ele cria uma emoção, você lê o livro e você olha para a criança de outro jeito. Assim, esse livro, Liberdade Sem Medo, fez muito sentido para mim quando eu estava trabalhando com as crianças institucionalizadas e com as crianças em situação de rua. Então, a educação socioemocional, ela é um viés do que eu venho trabalhando para trabalhar em disciplina. Então, não dá para trabalhar a indisciplina se você não olhar para a criança e não trabalhar na criança essas habilidades, né? A criança briga porque ela não consegue lidar com a sua frustração. A criança bate porque ela não consegue lidar com a sua raiva. E quando a gente está falando em habilidades emocionais para trabalhar, para viver em sociedade, a gente não está falando em controlar as emoções. Quando a gente fala em autocontrole, a gente não está falando em controlar a emoção, porque emoção não se controla. A gente está falando da criança entender as suas emoções, identificar no seu corpo quando ela está ficando com raiva, entender que é legítima aquela raiva e que ela pode sim sentir raiva, que a raiva é um sentimento tão legítimo quanto o amor e a alegria, mas que ela não pode canalizar essa raiva na agressão física ou na agressão verbal. Que existem outras formas da gente lidar com a raiva, que é respirar, sair do ambiente, buscar a ajuda de um adulto. Então, quem é professor aqui sabe disso, né? O que a gente mais vê na sala de aula é: eu apanhei, eu bati, eu apanhei e eu bati. E você ouve isso dos pais, né? Aí eu falo mesmo: apanhou, bate. Se chegar em casa falando que apanhou e não bateu, vai apanhar de novo. Então, olhar para isso, ensinar a criança a lidar com isso é um desafio, e a educação socioemocional, ela oferece para a gente várias ferramentas para a gente lidar com isso. A educação socioemocional, então, é um desses viés, e aí vem dialogando com a comunicação não violenta. Então, lidar com a criança, fazer uma comunicação com a criança, fazer com que essa comunicação seja assertiva, seja acolhedora, uma comunicação sem julgamento. Então, a gente vê muito, eu já vejo direto, assim, às vezes nas escolas pelas quais eu passei, né, trabalhando com os professores, trabalhando com educação socioambiental, estava dentro da escola e você via um professor fazendo uma correção com o aluno de costa para ele, e ele gritando, falando, e o aluno não estava nem olhando para ele. Então, isso serve para o professor desestressar, mas não vai trazer um resultado efetivo, aquilo que o professor está gritando, falando para as costas de uma criança, né? Então, se você vai fazer uma correção, a comunicação não violenta traz para você os elementos de você, olho no olho, né? Se abaixar na altura da criança e nunca começar uma fala julgando, acusando, e sim perguntando, né? O que aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Né? Eu quero te ouvir. E eu sempre uso uma fala muito firme de que você não é assim. Eu sei que você não é assim. Eu sei que você não é assim. Eu falo isso para as crianças. E muitas vezes, gente, mais de uma vez, a criança virou para mim e falou assim: eu sou assim sim. Eu falo assim: mas eu sinto que você não é. Eu sou, minha mãe falou que eu sou. Então, né, quem é mãe tem que tomar muito cuidado com o que fala. E aí a gente vai lá para o mindset, que é você construir uma mentalidade fixa na criança com aquilo que você fala. Nós, mães, temos que tomar muito cuidado com isso. E nós, professores, também. Então, aquela fala da mãe: seu irmão não é assim, isso você é assim, mas... E aí a gente também vem e fala: tinha que ser você, só podia ser você, né?
Ou então você chega para conversar com a mãe fala assim, não, professora, mas ele sempre foi assim, ele não aprende matemática. Eu também era assim, ele não aprende, eu também não aprendo. Eu também não aprendi. E você vê colegas, professores falando, esse daí, a família toda já estudou aqui na escola, ninguém aprende matemática. Então você está colocando a criança numa mentalidade fixa, que a gente chama de mindset fixo. A criança, ela acredita nisso, né? Porque é isso que estão falando dela. Então ela passa a responder. A criança, ela busca ser aceita. Ela está construindo, ela está se construindo, gente. Ela está se descobrindo, né? O adolescente também. Então falas da mãe, porque você é isso e você é aquilo. Quantas vezes as mães falam para as crianças, você é assim, você é assado. E chega na escola, a gente reforça isso. A criança cria essa imagem e fica com esse mindset fixo. O mindset de crescimento é quando a criança está aberta a mudanças, ela é aberta a conectar coisas novas, facilita o aprendizado. Então, dentro do método que eu trabalho, né, com as crianças, eu trabalho muito isso, né? De falar, de trazer frases positivas, de fazer com que a criança comece a se encontrar, a se perceber, sabe? A dar espaço para a criança se sentir segura para errar, porque ela vai aprender errando, né? Esse ano, eu tô com uma turma muito, muito fantástica, gente. Eles são maravilhosos, assim. É uma turma grande, uma turma de 4º ano, uma turma muito complexa, porque eu peguei uma turma no início do ano com 16 crianças não alfabetizadas, né? A gente está vindo aí de uma pandemia. Essas crianças tiveram o 1º ano, foram alfabetizadas, passaram o 2º ano inteiro sem atividade, quase nenhuma, não tinha condições de acompanhar uma aula com o professor, não tinha acesso à internet. Depois voltaram para a escola no 3º ano, já no 2º semestre. Aqui no Rio de Janeiro a gente ficou, né, vai e volta, e no 2º semestre. E aí eles tiveram um semestre de 3º ano, que era na verdade o 2º, né? E aí eles não estavam alfabetizados. Eu tinha metade da sala alfabetizada e metade da sala não alfabetizada. Então eu me propus, lógico, não tinha como ser diferente, alfabetizar essas crianças. Elas precisam sair do 4º ano alfabetizadas, né? Então o processo o comportamento, as brigas, a agitação, é uma turma agitada, é uma turma muito falante, é uma turma grande. Então eu fui construindo com essas crianças, através dessas metodologias, essas questões, né? E aí uma das questões que mais estava acontecendo era a questão do recreio. Eles brigavam muito no recreio, mas eles brincavam e a brincadeira acabava em briga, ou mesmo brincando, eles rasgavam a roupa, puxavam a criança pelo pescoço e rasgava o uniforme. E aí a gente, numa roda de conversa, eles decidiram que eles não teriam mais o recreio. Eles ficariam sem o recreio porque eles estavam errando no recreio. Então eles se puniram. Para você ver como é louco a dinâmica de uma escola e a dinâmica da educação a partir da punição. As crianças estavam ali decidindo, elas estavam decidindo como é que elas iam resolver essa questão, e elas resolveram a questão se punindo, tirando o recreio. E elas ficaram alguns dias sem recreio. E aí eu trouxe uma reflexão. O que vocês aprenderam ficando sem o recreio? Vocês aprenderam alguma coisa daquilo que estava acontecendo lá? Não, porque não estavam vivenciando aquilo. Eu falei, a gente só vai aprender vivenciando. Então vocês precisam voltar para o recreio e vocês precisam vivenciar essas questões para vocês estarem trabalhando isso. Então eles voltaram para o recreio, eles vivenciaram isso, mas o recreio continua sendo uma questão, né? E eles pararam com as brigas, mas o recreio é muito grande, tem muita criança, e aí a gente voltou a conversar sobre o recreio e eles decidiram então que o recreio seria na sala de aula. E eles teriam na sala de aula jogos e brincadeiras para brincar de uma forma mais direcionada, mais organizada, porque no recreio eles estavam correndo muito, mas eles não estavam brincando. Então eles decidiram isso e a gente está assim há uma semana com esse recreio dentro da sala, com vários jogos, vários brinquedos. Eu não sei até quando eles vão decidir, se eles quiserem voltar de novo, se eles quiserem descer um dia para brincar, eles decidem.
né? E eu vou facilitando isso. Então, a disciplina positiva, a educação socioemocional, a comunicação não violenta, o mindset, né, a neurociência, são pilares, são abordagens que a gente precisa ter no nosso dia a dia, que a gente precisa minimamente conhecer. A gente não precisa fazer uma pós-graduação em cada uma dessas abordagens, mas a gente precisa conhecer o princípio dessas abordagens. E o princípio de todas elas é a amorosidade, né? Então, todas elas trabalham com base na amorosidade. Todas elas reconhecem, eu não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, isso daqui, ó, né? O aluno, o estudante se conectando com a família, com o território onde eles estão, com o sistema familiar deles, com a história deles, com a psicologia deles. Então, a gente não pode olhar para um aluno e achar que ele está ali somente um aluno. Uma criança que está ali, oba, hoje eu vou ter aula disso, daquilo, estou muito feliz porque eu vou estar aqui estudando. Essa criança chega com um contexto histórico, às vezes um emaranhado do sistema familiar. E aí um dos pilares também que eu trabalho, que é o mais novo que eu estou trazendo, que é a pedagogia sistêmica, né? Que também olha para a questão do sistema familiar da criança. Então a gente tem que reconhecer que essa criança é um ser histórico, é um ser social, é um ser emocional, vive num território de conflito, vive num país desigual. Eu agora estou estudando muito a educação da Finlândia. Ano que vem, se tudo der certo, eu vou fazer uma viagem para a Finlândia, é uma viagem pedagógica para conhecer as escolas da Finlândia. E é lógico que a gente não pode comparar, porque lá a Finlândia, quando pensou em reestruturar a educação, ela começou reestruturando a economia. Ela começou diminuindo a desigualdade. É um país menor, é um país pequeno, então não vou entrar nessas questões aqui, mas a base da educação da Finlândia, que eu tenho percebido até agora, é o respeito pelo aluno. É o respeito pela individualidade, é o reconhecimento, que é o que a BNCC está falando. Eu acabei de adquirir um documento que é o guia da educação infantil deles, né, a diretriz da educação infantil, e eu comecei a ler e eu me reporta muito a BNCC, que também traz isso, né, também traz a criança como um ser integral, uma educação voltada para essa criança. Agora, o que está desconectado em tudo isso, muitas vezes, é a própria formação dos professores que não trazem isso da pedagogia e olham para essa criança como um ser desconectado de tudo que ele está vivenciando, inclusive das fases pelas quais ele passa, né? Que a gente já estudou isso em Piaget, né? A gente já viu isso, a neurociência traz isso, então a gente precisa olhar para isso tudo, né? Eu já vou estar terminando essa live, a ideia era só trazer um pouquinho das questões que eu vou estar trabalhando nas próximas lives e que eu vou estar aprofundando no evento, nessa aula. Chega de sofrer com a indisciplina, porque sim, gente, é possível a gente parar de sofrer com a indisciplina. Nós, professores, estamos adoecendo. 71% dos professores que participaram de uma pesquisa do Instituto Península disseram já ter passado por questões psiquiátricas e síndrome de Burnout, né? 65% sofrem de depressão e 58% de ansiedade. Então, assim, os professores estão adoecendo, as crianças estão adoecendo, os adolescentes estão saindo da escola. A gente está com um processo da educação do Brasil muito complexo. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa se juntar, a gente precisa trocar ferramentas, trocar metodologias, sabe? Experimentar. Não é porque deu certo para uma turma que vai dar certo para outra, mas a essência que você tem e o profissional que você faz com que você vá ajustando para as turmas que você tem, né? Então não existe uma receita de bolo, mas eu até falo isso nas reuniões com os pais. Eu chego aqui com a massa do bolo pronta, eu tenho a massa, mas o recheio quem coloca são as crianças, são os filhos de vocês, são vocês,
né? É a partir de vocês que eu vou estar desenvolvendo o meu trabalho, que já tem um planejamento, já está planejado, mas é flexível. O meu olhar é um olhar de encantamento. Eu me encanto todos os dias que eu chego na sala de aula. Eu me encanto todas as vezes que eu recebo um bilhetinho de você é a melhor professora do mundo, né? E agora que eu estou nesse processo de alfabetizar essas crianças que não foram alfabetizadas, eu me encanto e eu me emociono quando eu vejo uma criança que chegou para mim sem saber escrever o nome, lendo e escrevendo, tia, eu te amo. E fui eu que escrevi, eu escrevi sozinho. Então, quando a criança fala isso, gente, eu me emociono. Porque isso para mim é estar no mundo, isso para mim é estar na educação. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente volta amanhã para um outro bate-papo, também assim, não muito longo, mas para a gente aprofundar um pouquinho na educação socioemocional, falar um pouquinho da disciplina positiva e a gente vai caminhando nessas 4 lives até chegar ao nosso evento. Então, se você quiser saber mais, se você quiser participar, o evento é 100% gratuito, vai ter uma certificação no final, mas por isso as pessoas precisam se inscrever. O link está na bio aqui do Instagram. Então, se você quiser participar, quiser parar de sofrer com a indisciplina, quiser voltar, ter os olhos brilhando se você não tem, e se você tem, você encantar outras pessoas, a gente precisa se fortalecer e a gente precisa de olhos brilhando, porque a educação do Brasil não está fácil, o sistema está engolindo nós professores, a desvalorização do nosso trabalho é muito grande, mas a gente precisa se mostrar, a gente precisa mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo e que a gente vai fazer, e a gente vai fazer da melhor forma possível, não pelos políticos, não pelas secretarias, mas pelas crianças. É por elas que eu faço tudo que eu tenho que fazer e é por elas que eu fico trabalhando com formação de professores, mesmo estando na sala de aula, que me desdobra em trabalho, mas eu faço isso porque eu acredito no que eu estou fazendo, eu acredito no que eu estou falando, eu acredito no potencial da educação sem nenhuma demagogia, porque a gente que é professor, se tem uma coisa que a gente não é demagogo. Então fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até amanhã.